Fala, galera! Boa noite, turma! Para quem não me conhece, professor Davi, hoje eu estou aqui com duas convidadas bem especiais, começando no primeiro episódio do nosso podcast, ainda sem nome, em breve uma votação para a gente definir esse nome aí. Mas hoje um episódio extra, para a gente conversar um pouquinho sobre uma prova aí de um vestibular que se aproxima, que é o vestibular da UFT, né, Universidade Federal do Tocantins. Inclusive, hoje temos um aulão aí que se aproxima, né? Um aulão bem legal, com bastante coisa bacana. Mas antes desse aulão, a gente se reuniu aqui para discutir um pouquinho sobre essa prova, né? Basicamente, o que essa prova traz de diferente, o que essa prova tem aí de interessante para a gente discutir no âmbito da ciência da natureza. Isso aí. Bom, então hoje a gente vai escutar um pouquinho da perspectiva da física, da química e da biologia. Antes de mais nada, vamos escutar as professoras se apresentando. Posteriormente eu me apresento, né? Vou passar a palavra para as senhorinhas aqui se apresentarem, beleza? Vamos começar aqui com a Japa Silvio Santos. Vocês vão ver aqui, quando ela pegar o microfone aqui, a postura Silvio Santos, né? Falta só a roleta, que ela fala assim, Silvio Santos! Não, sacanagem, mentira. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tamily. Você vai falar o que mesmo, Davi? Apresentar, eu sou engenheira sanitarista ambiental, mestre em Química Analítica pela UFOB. Nas horas vagas, Silvio Santos. Doutorando em Química pela UNB. Eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas diferenças, algumas peculiaridades que a prova da UFT tem. E é isso, né, Davi? Aqui no meio do nosso videocast, podcast, a gente vai discutindo mais. Silvio Santos. Bora, agora é passar a vez para a Galiga. Então, né, galera, eu sou a professora Ivana de Biologia. Sou formada em Ciências Biológicas pela Estadual da Bahia. Sou mestre em Ciências Ambientais pela Federal do Oeste da Bahia. E doutora em Ciências Biológicas pela Federal do Rio de Janeiro. E assim como a Tamily, estamos aqui para conversar um pouquinho aí, né? Fazer algumas ressalvas aí em relação ao Enem, ao UFT. E vamos falar um pouquinho aí sobre nossa disciplina. Fiquem ligados. Ave Maria, a galera tá ligadona aí, né? Fiquem ligados. É isso aí. O pessoal da biologia agora adora se referir a isso. Fiquem ligados, né? Mas a eletricidade é um pouco diferente, galera. Bom, então vamos lá. Aqui é o professor Davi, professor de física. Bom, cada um se apresentou, então vou tirar esse tempo para me apresentar também. Professor Davi, sou físico, engenheiro químico e mestre em energia. Algumas outras formações, mas posteriormente a gente vai falar melhor aí sobre as formações, beleza? Mais importante destacar que agora a gente está aqui para falar da física, da biologia e da química, beleza? Então vamos começar aí falando sobre essa prova da UFT. Bom, pra quem não sabe, né, o foco desse podcast é basicamente vestibulares. Então a gente vai falar sobre vestibulares em geral, com específico o Enem. Então a gente vai trabalhar ali com o Enem, vai discutir o Enem, bastante foco no Enem, mas não tem como fugir da ideia, né, dos outros vestibulares que estão aí tangenciando também a realidade que a gente tem. Perdoe, gente, é o Manelinho da TI, né? Para quem não conhece, ele vai ficar bem famoso também no podcast. Tá alterando o som ali, mas já voltou normal. Alguns vestibulares que também tangenciam a realidade dos estudantes, tá certo? Então, esse UFT que, para nossa realidade aqui, é bem comum, então tiramos ele para destacar hoje aí. E o ponto mais importante, eu acredito hoje, que para a discussão, é a atenção que a UFT dá a alguns assuntos específicos, né? Diferentemente aí do que o Enem trata e a forma como o Enem trata, a UFT ela trabalha por caminhos específicos. Se pensando em termos aí, acho que de física, pelo menos, acho que a ideia primordial quando se trabalha a UFT é a questão de alguns assuntos que são cobrados e que o Enem não cobra. Por exemplo, aí a gente tem a questão de física moderna. Na prova de 23.1, a gente teve a cobrança do assunto que foi o experimento de Young, né? Um assunto bem específico. Eu tinha visto apenas em vestibulares paulistas, ele foi cobrado na prova 23.1. Na prova de 22 também teve, né, uma questão de física moderna. Assim, se a gente pode pegar em termos de nível de dificuldade, foi um nível
razoavelmente fácil, mas um assunto específico. Um assunto que o Enem não traz, o Enem gosta de abordar muitos assuntos do dia a dia, relacionar com assuntos do dia a dia, mas uma prova que tradicionalmente, assim, de maneira geral, num contexto um pouco mais difícil. Né? Prova de biologia aí, Tia Ivana? Pegando essa deixa de Davi aí, né? O Enem, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele traz contextos, né, mais atuais. E ele não se apega, pelo menos em biologia, ele não se apega muito aos pormenores de determinadas áreas. É mais abrangente. Então, por exemplo, um conteúdo do reino fungi, né, dos fungos, o Enem ele costuma abordar umas questões mais superficiais, características gerais, mas do ponto de vista ecológico. Já o UFT não, a UFT cobra conteúdos específicos, você precisa conhecer a diversidade e classificação desses organismos. Então, assim, para o UFT, a gente precisa de um aprofundamento maior em determinadas áreas, né, principalmente na área de moléculas, células, hereditariedade, diversidade da vida. E o Enem, os conteúdos que eles mais cobram, assim, biologia e ecologia, né? Então, ecologia acaba sendo até uma questão mais tranquila de responder. Então, a UFT tem questões, desde questões fáceis a questões bem difíceis aí nesse sentido de conteúdo, né? A gente precisa do conteúdo para conseguir resolver o máximo de questões possíveis. Já em química, coisas em comum. Enem e UFT cai a parte de química orgânica, que é uma parte assim, relativamente fácil, né? É mais... Não tem para onde ir, gente, né? Coreba, né? Você saber identificar as funções orgânicas, saber tipo de hibridação de carbono, saber identificar todas aquelas funções orgânicas, isso tem em comum. Mas o que tem diferente na UFT? Cai assuntos com muitas fórmulas, né? No Enem, a parte de química, você não precisa calcular nada, e já no UFT, a parte de química, muitas fórmulas, principalmente de gases, de equilíbrio químico, de cinética química. Então, essas são as principais diferenças. Vocês levarem para a prova as fórmulas para facilitar a resolução das questões. Pegando esse gancho de química, eu lembrei aqui de uma parte de mecânica e física que é muito importante, né, que a gente, quando vem fazendo as provas anteriores da UFT, e fica a dica de estudos, galera, tá estudando para fazer qualquer vestibular, dica primordial, provas anteriores. Não tem para onde fugir, velho. Provas anteriores. Você tem que ter o cadernozinho com provas anteriores. Então, assim, quem já estudou com a gente aqui, né, no Pré-Vestibular Enigma, sabe que o caminho é provas anteriores. Você tem que ter o caderninho com as provas anteriores, você tem que fazer provas anteriores, você tem que entender como cada questão pergunta, né? Assim, não adianta você saber o conteúdo e não saber como aquele conteúdo é cobrado. Para que vocês tenham noção, um assunto que cai em toda a prova da UFT é energia mecânica. Na física tem lá a cobrança, né, de energia mecânica, assim como toda a prova do Enem. Mas qual a principal diferença? Quando você vai para o Enem, ele sempre cai na forma de energia mecânica conservativa. Então a gente vai ter lá, energia mecânica igual energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica, mais energia cinética. Então faz aquela soma lá, de uma transforma em outra, qual a velocidade, qual a altura, beleza, show de bola. Né? Nível de dificuldade um pouco maior, porque as equações são mais simples. Mas quando você vai para nível UFT, por exemplo, você pega a prova de 2023, você tem lá incluso uma questão de uma energia dissipativa, né? A força de resistência do ar inclusa, e aí você tem que ir para um raciocínio um pouco diferente. Você vai usar a mesma equação, a ideia parecida, mas o que você vai ter que utilizar lá dentro? Um raciocínio distinto. Você não tem uma fórmula nova, a fórmula é a mesma fórmula. Você vai usar as 3 formas de energia, né? Energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia elástica. Nesse caso, essa questão específica, a gente descarta a elástica, ela não é utilizada, eu não lembro o número da questão. Mas, assim, a gente tem que fazer um descarte lá de operações para que seja descartada uma parte da energia que entra como contexto de energia dissipativa, que nunca teve na prova do Enem. Não cai na prova do Enem, dissipação de energia, né? Contexto de resistência do ar e tudo mais. E aí o aluno pega a prova para fazer e fala, e agora? Por quê? Porque nunca fez uma prova anterior. Então é importantíssimo o treinamento de provas anteriores. Porque a ideia é você pegar exatamente, né, esse treinamento. Como é que eu faço essa questão? Porque quando você começa a pegar isso, você desenvolve um raciocínio. Muitas vezes você está fazendo uma questão e aí você tem que pegar aquela técnica de resolver a questão. Tem que pegar o raciocínio e resolver a questão. Porque quando a gente está resolvendo questões a nível de ensino médio, a gente tem que descartar uma série de contextos, né, do mundo real para resolver. Então, muitas vezes a gente tem escuta aquela informação que fala assim,
relacione isso com o mundo real. Mas quando a gente vai para estudar no papel, colocar lá, a gente tem que fazer um negócio que os matemáticos gostam de chamar de condições de contorno. O que são condições de contorno? A gente tem que definir os limites de onde a gente está aplicando as equações, seja na biologia, seja na química, seja na física. Porque há um limite de aplicação daquilo. O mundo real ele sofre uma série de distorções. E nessas distorções a gente tem que saber onde é que nossas equações são aplicáveis. E a prova da FT, ela vai além das limitações do que está, por exemplo, dentro da prova do Enem. A prova do Enem são bem mais simplórias as questões. Contudo, a prova da FT são perguntas mais diretas. Qual é o valor de campo elétrico? Qual é o valor de força elétrica? Comentar. Quem ainda não teve a oportunidade de pegar nos enunciados, assim, um terço mais curto, né? São enunciados bem menores, são só 4 proposições, só que também são 4 proposições muito parecidas. Diferente do Enem, né? Que nós temos 5, a gente de cara ali já consegue uma eliminar, porque realmente não é, outra porque é enunciado, já faz a gente descartar. Da FT não, você fica ali com 4 realmente possíveis respostas. Outra coisa também, né? Diferente da FT, e tem muitas perguntas que perguntam qual que é a incorreta. Diferente do Enem, né? Não tem nenhuma que você pede para marcar incorreta, na FT tem várias. Qual que é a incorreta? Para biologia, outra dica, né, que eu quero deixar com vocês é relacionado ao reino animal. É uma prova que costuma cobrar muito o reino animal, e dentro do reino animal são questões bem específicas e principalmente do filo dos artrópodes, né? Então, das 3 últimas provas que aconteceram aí da UFT, tem questão aí sobre o filo dos artrópodes e questões bem específicas sobre o sistema excretor desses organismos. Então, é extremamente importante aí dar uma revisada, dar uma olhadinha, dar uma aprofundada, quem está focado em fazer um FT, e aprofundar bastante aí nessa parte dos filos dos artrópodes, principalmente, né? E envolve aí os aracnídeos, os insetos e os crustáceos. Extremamente importante. Pegando um gancho aqui do finalzinho do que o Tamili comentou, essa questão das questões, como é que são dimensionadas as questões da UFT. Se vocês pararem para perceber, né, quem fez prova? Davi, vou fazer a UFT. Então, provavelmente você fez pelo menos 1 ou 2 provas anteriores. Faz a prova da UFT, ela tem aquele modelo ali de quem faz aquelas provas que a gente chama, né, as provas, aquele modelo Consultec anterior, né, que a gente falava, como é que são estaduais, que a gente chamava de estaduais. São os modelos Consultec, que tinha o WESB, o WESC, eu acho que não tem mais essas, né? Não sei se tem mais ainda essas provas, acho que não tem mais. Não é mais a Consultec que faz, na verdade. Mas assim, o que são as questões? Vamos supor, olha, física, você vai ter questões lá de eletricidade, eletrostática. Você vai ter questões de mecânica que são questões diretas. E a Tamili falou assim, os enunciados são muito próximos. Eles são literalmente muito parecidos. Então tem uma questão lá, por exemplo, de calorimetria. Ele vai perguntar qual é a quantidade de calor perdida. Vai ter lá menos 480, menos 530, menos 620, menos 780. São diretas, sabe? No Enem é muito difícil ter uma questão assim. Quando ele quer te perguntar a quantidade de calor perdida, ele não lhe pergunta a quantidade de calor perdida. Se um elemento perde calor, o que acontece com esse elemento? Ele pede uma consequência da perda de calor. Ele não pede literalmente o quantitativo da perda de calor. Perceba que a forma como ele pergunta é diferente. Por quê? Porque o Enem ele não quer saber efetivamente se você sabe fazer um cálculo. Ele não é uma pergunta direta de fazer um cálculo. Então ele diminui o nível de questão, né? Diminui para baixo. Diminui o nível de questão, assim, de intensidade de conteúdo, mas ele aprofunda em nível de interpretação. Enquanto o FT não, bro. Tá aqui os dados, me entregue esse resultado. E aí você vai lá. Pesado. Tanto que nem vem para aquela matriz de habilidades, de competência, tem uma série ali de compreender fenômenos e tudo mais, que ele quer aprofundar para saber se você entendeu aqueles princípios aplicáveis. A UFT não tem isso. Ali é como se fosse um concurso comum mesmo. Diferente, que a gente vai tratar muito do Enem aqui nos próximos vídeos. Vocês vão ver que o Enem aprofunda muito na ideia da identidade de você entender uma consequência, uma causa. Você vai ver que a prova do Enem ela vai para um contexto de ter ali um comando, de ter uns distratores, ela tem um texto enorme normalmente associado. Então é completamente diferente. Então quer fazer o FT, velho, não começou ainda, vai lá e refaz provas anteriores. É a dica porque vocês precisam disso. Não tem para onde fugir. Física, inclusive, né, é muito importante resolver as provas anteriores porque tem algumas coisas específicas ali, alguns pulos do gato, que são questões que eu, particularmente, só vi em questões da UFT.
Inclusive, essa questão que eu comentei ali, que tem uma questão de ondulatória, especificamente, né, que é mais para o contexto de física moderna, que é o experimento de Young. Na verdade, o experimento de Young ele é feito com 2 fendas, e essa questão cai com uma só, que ele coloca ali um fio de cabelo e tudo mais, é uma questão específica. Se você procurar qualquer outra questão com raciocínio parecido, não tem. É a única questão que eu vi, eu já resolvi pelo menos, né? Das questões que eu resolvi, a única com raciocínio parecido. Uma outra é a que ele relaciona uma questão que começa parecendo uma ideia de calor, só que no fundo é uma questão de espelho. Então ele começa falando de calorimetria, e lá no fundo é uma questão de espelho. Então é uma questão que quer te levar para um caminho e no fundo é outra coisa. E dentro da questão ele não fala nada de espelho. Praticamente ele não te dá uma dica que falam que é uma questão de ótica. Né? É uma questão assim que em termos de conteúdo é fácil, você não faz cálculo nenhum. Mas é uma questão que requer muita habilidade em termos de interpretação. Então assim, são questões que são completamente distantes. Né? Se a gente pegar em termos assim, estatísticos, elas vão para cada lado. Assim, bem uma loucura. A última prova, se eu pudesse considerar as provas que eu fiz da UFT, foi uma das provas mais difíceis em termos de física aí. Mas recomendaria fortemente resolver provas anteriores. Ela destoa um pouco do campo aí. Mas, garotas, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, né? Nesse contexto de UFT aí. Se a gente tivesse que elencar os 3 principais assuntos, assim, vamos saber, os 3 principais assuntos para se estudar para a prova do UFT. O que vocês recomendariam? Já tem na ponta da língua, né? Tá vendo aí? Japonês é brincadeira? Não, assim, é porque é o que a gente está falando. A gente prepara muitos alunos para o Enem, então acho que eles já estão mais para estar, né, gente, com os assuntos do Enem, aqueles mais comuns, mais fixados, né? No caso de química, eletroquímica, identificação das funções orgânicas, cálculo de concentração, isso já está na ponta da língua. Então, assim, assuntos que não são tão recorrentes e que caem muito no FT, gases, velocidade de efusão, de difusão, equilíbrio químico e cinética química. Então, assim, são assuntos difíceis, assim, na verdade não é que são difíceis, mas precisam de uma interpretação maior e que caem muito no FT. Então, de biologia é bem diversificada, viu? Bem diversificada. Essa última prova mesmo caiu reino animal, reino fungo, biotecnologia, genética, né? Então é bem diversificado assim. Mas no geral há uma tendência, né, para a área da biotecnologia, né, da genética, biotecnologia, devido a essa nova tecnologia agora das vacinas. Então é uma área que tá promissora aí nessa prova da UFT. Mas assim, desses 3 conteúdos que o Davi perguntou, citologia, hereditariedade e diversidade da vida, né, que é onde cai aí as questões aí do reino animal, envolve as questões dos antígenos, anticorpos, e identidade dos seres vivos, né, classificação. Beleza? Vírus, os reinos, né, vírus, que não é um reino, mas enfim, está muito aí em alta, reino protocutista, fungo, animalia, plante. Biologia são tão difíceis que até a professora de biologia tem dificuldade de falar. Mas os ligadinhos ali no podcast estão entendendo o que eu estou falando. Isso é que importa. O reino isso é que importa, né? Pois é. E o reino Monera, né, galera? Que eu esqueci de falar porque as pessoas interrompem a gente. Mas enfim. I'm so sorry. Galera, e de física? 3 assuntos. Você terminou? Eu tô esperando ver o que você vai falar. Bom, galera. Acabei não mostrando, né? A arte aqui que foi elaborada Silvio. Pela queridíssima Thumbly, né? Levou aqui quase 2 horas. Aí eu vou falar que eu vou aqui, interpretar. Ficou legal. Ela fez ali a estrela representando a física. Peraí. Aí fez ali o átomo. O átomo, e claro que não podia faltar o desenho mais bonito aí, que é a molécula do DNA. A molécula, entendi. Isso aqui é o desenho de uma molécula. Uhum. Interessante. E a Japa teve dificuldade aí, disse que era difícil fazer. Ficou legal, né? O O ali ficou até, né, bonito. Não, ficou legal. Ficou em profundidade o desenho 3D. Trazendo agora para a parte da física, 3 assuntos que eu recomendo que vocês estudem, que com certeza vai estar lá. Absoluta, né? Caiu em todas as provas da FT até agora. Eletrostática, então aquela parte que envolve, né,
força elétrica, campo elétrico, eletrostática, com certeza, galera, com certeza absoluta, não deixem de estudar. Eletrostática tem uma questãozinha lá, todas as provas teve, beleza? Segundo assunto é a parte de dinâmica, então a parte que envolve ali, né, tanto a parte de dinâmica ali, né, no contexto de estática também. Então, assim, estudem a parte de equilíbrio de forças, é uma parte que sempre está ali. Normalmente tem até questões que envolvem eletrostática junto, então é uma parte que está dentro. Eu vou, na verdade, vou elencar 4 assuntos, né? O terceiro assunto é a parte de cinemática, então os movimentos, né? O circular não me recorda, mas os movimentos retilíneos são movimentos extremamente importantes que caem, então recomendo que vocês deem uma lida, uma revisada, e eles caem a parte de interpretação pesada. A parte de cinemática e dinâmica vale a pena aquela revisão pesada, assim como a parte de eletrostática, beleza? Eu anotei aqui, não para não esquecer. E a outra parte, eu falei de cinemática, dinâmica e eletrostática. Deixa eu ver. Cinemática, dinâmica, eletrostática, calorimetria. São poucas questões que caíram. Não, foram esses 3 assuntos mesmo. Ah, não, já ia esquecendo. Muito importante. Galera, a parte de calorimetria. Calorimetria é uma questão que sempre cai e é uma questão leve. É sempre uma questãozinha assim de interpretação e tal, misturando aquela parte de potência. Potência é quantidade de energia por tempo, então potência vezes tempo é igual a energia. Essa parte aí sempre cai. Aquela metodologia envolvente sempre cai. Então não deixe de dar uma olhada em calorimetria, porque é muito importante. Eu não me recordo aqui de cabeça das provas que eu fiz da parte de calor latido. Eu tô latente. achando que essa prova só vai cair física, viu? Mas não calor vai cair latente, nem química, nem biologia, só tem calor física. latente é importante. Calor latente é importante. Em relação à parte de, Davi, mas a parte de magnetismo e tal. Então ele tem oscilado. Cai sim, cai não, cai sim, cai não. Mas a parte de eletrostática sempre está junto. Então a eletrostática pode te ajudar, porque no contexto de magnetismo que caiu, ele deu praticamente todas as variáveis. Me perdoem, da parte de magnetismo, então deu para você entender. A parte do experimento de ion caiu, deu as variáveis e falou a equação. Então, assim, é importante. Beleza? Esses são os assuntos que eu falaria. Galera, quer deixar alguma recomendação aí para o FT? Nadia? Não, que eu estava aqui lembrando, gente, outra coisa diferente aqui na prova da FT é que não tem tanta interdisciplinaridade, né? Assim, vem as questões de física, depois as questões de química, depois as questões de biologia. Bem seco. Assim. E eu acho que a questão, essa prova da FT, ela tenta intimidar muito com os enunciados. Assim, parece que é bem difícil ali, né? Você fica, meu Deus. Mas parece aí quando você tem que ter um pouco de sangue frio ali para não deixar ser intimidado pelo enunciado, pelas alternativas. Bem, ela é bem, assim... Essa questão de ion que eu falei que eu nunca tinha visto, que eu sabia na prova do FT, ela era uma questão que ela vinha no início broca. Porque as fendas, o encontro das ondas, tal, você fala, eita capruco! Chicote de dromedário, já era, lascou, não sei nada pra onde é que vai aqui. Aí você começava a ler a questão, lá no finalzinho da questão dava lá, ó, se a equação é isso, calcule isso. Oxe, acabou, já era. Ele deu as variáveis, tudo, perguntou o valor, aí já era. Mas assim, meu amigo, se você não tivesse sangue frio, leu as 3 primeiras linhas ali, já era, bateu o desespero, meu amigo. Pressão baixou, você não tem aquele chocolate do lado. Chocolate sob pressão, mano? Meu Deus, então se você não tiver colesterol alto, não coma chocolate, viu? As pressões subir. Então, gente, tenham calma, tenham sangue frio, assim, não se desesperem. É a minha dica. É isso aí, a galera brocou aqui nas dicas, né? E biologia, as questões são, como eu falei, né? Algumas boas, algumas mais ou menos e outras ruins, assim, do ponto de vista de especificidade dentro do conteúdo. Mas não é cansativo, não é uma prova assim tão cansativa como a prova do Enem, né? Que são textos enormes. Então, apesar de que os textos às vezes ajudam, né, na resolução da questão, mas não é uma prova assim tão cansativa quanto a prova do Enem. Então, tem muitas questões de biologia. Teve uma questão de biologia de genética mesmo, que é a primeira lei de Mendel, tranquilona, bem fácil mesmo, para não errar. Então, ficar ligado aí também na questão do acerto das questões mais fáceis, né, para conseguir uma pontuação melhorzinha também.
E é isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês, falar com vocês. E é isso aí. Bom, galera, é isso. Queria desejar a todos aí que vão fazer a prova da FT uma ótima prova. Contem conosco aí, sempre. Curtam, compartilhem, ativem o sininho, que vai estar em algum lugar aqui desse vídeo. Depois o editor Manelinho da TI, né, Manelinho? Vai fazer algumas legendas legais aí no vídeo. Fora isso, queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final do vídeo. Continuem assistindo a gente e não deixem de seguir, porque esse canal vai ter muita coisa legal aí sobre Enem e tudo mais. E quem ficou até agora, é importante que vocês saibam que a gente tem uma notícia muito importante para entregar para vocês. No dia 25/4/2023, uma data histórica para o oeste da Bahia. Isso mesmo que vocês estão escutando. Uma data histórica para o oeste da Bahia. Lançamento do curso de Ciências da Natureza com essas 3 pessoinhas que estão aqui na frente de vocês, desvendando todos os mistérios do Enem. Então lá vocês vão ter o maior e melhor curso de Ciências da Natureza da região. Vocês vão entender tudo o que vocês precisam saber de Ciências da Natureza para o Enem, com essa equipe que é fera. Então vocês vão entender um pouco mais sobre matrizes, competências do Enem, sobre o que cada uma dessas disciplinas fala, sobre como elas interagem e sobre como vocês vão fazer para aumentar a nota de vocês em Ciências da Natureza. Se o curso que vocês querem precisa de Ciências da Natureza, não percam essa oportunidade. Serão turmas reduzidas, então assim, inclusive está quase lotada a turma, né? A turma está quase lotada, não deixe de se inscrever, está quase no fim, né? A turma 1. Além disso, a Isolada de Ciências da Natureza é a única que conta, né, com acompanhamento individual, cronograma individual de estudos e simulados específicos da área de Ciências da Natureza. Então não deixe essa oportunidade, beleza? Qualquer coisa pode entrar em contato com qualquer um de nós 3 que a gente responde às dúvidas. Beleza? Algum comentário? Então, como o Davi falou, né? Venha conhecer nosso trabalho. A gente está montando um material bem bacana aí para auxiliar vocês aí nessa prova do Enem, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. E nessa isolada a gente procura trabalhar a parte técnica, né, de resolução de questão, não só o conteúdo, mas a gente praticar mesmo as questões e se preocupar com a questão do tempo e auxiliar vocês na parte psicológica, na parte técnica, na parte do conteúdo, né, na parte de resolução de questões, para que vocês consigam otimizar o tempo de vocês na hora de fazer a prova. Treinamento mesmo, isso, né? Vai ser um treinamento, assim, por isso que a gente está tentando fazer. Então não, né? Nós vamos ter uma turma reduzida para pegar assim, cada um ver, a sua dificuldade é essa, então você tem que seguir esse para fazer isso para vocês ficarem assim, serem o mais eficiente possível lá no dia do Enem. E tentar fechar as provas, né? Fechar as provas, tanto de física, quanto de química, quanto de biologia. Né? Porque aí, aumentando a sua nota de ciência da natureza, é aprovação garantida. Com certeza. Não só no Enem, mas onde vocês quiserem. Cheguem mais. É isso, galera. Um abraço. Boa noite a todos e até a próxima. Até mais.